qual sentido? Ela bebe e acha que beber é uma boa saída para resolver várias questões. E aí, o que acontece? Qual é a reação social natural, ou normal, ou impulsiva das pessoas ao redor? É olhar para ele fazendo isso e já dizer, olha, realmente, cara, você beber é a pior coisa que você deve fazer. E começar a dar, por exemplo, lições de moral, ou dizer para ele como ele tem que viver a vida dele. Dizer, olha, você está errado de beber assim. E daí, ele não vai ouvir você dizendo que talvez o que você quer dizer é, olha, eu acredito que existam formas melhores de viver. Não é isso que ele vai ouvir, a tendência. A tendência é que ele escute você dizendo uma coisa diversa, que é tipo, por exemplo, que ele escute você dizendo, olha, que você quer controlar a vida dele, que você não se importa com ele, que você só quer que ele siga o seu cronograma. Entende? Esse é um tipo de dinâmica que faz, né, de um conflito de relacionamento que impede o alcoolista de parar de beber. Por quê? Porque assim, tem um estágio da mudança que é o mais comum, tá? E em algum grau todo alcoolista tem um pouco disso, alguns mais, outros menos, é a pessoa estar dividida entre mudar o comportamento e não mudar o comportamento. E existe um princípio psicológico da teimosia. Toda vez que alguém manda a gente fazer alguma coisa, por mais que a gente está errado, a tendência nossa é não pensar sobre aquilo que está sendo dito, mas colocar toda a nossa energia para defender a liberdade de ação, a liberdade de tomar más decisões. Então, esse tipo de conflito de relacionamento, de que coloca uma carga assim de obrigação e não escolha, de julgamento e não de entendimento do que é melhor, são alguns dos conflitos que podem certamente fazer com que esse conflito do alcoolista de estar dividido volte muito para querer beber e aumentar a resistência a parar de beber. A resistência, porque daí a pessoa já estava começando a ensaiar ou imaginar que poderia parar de beber, mas daí alguém vai lá e manda. É tipo aquela coisa assim, imagina você estar casada com alguém e daí o seu marido começa, ele acorda e diz o seguinte, ou sua esposa acorda e diz o seguinte, antes de dormir diz o seguinte, olha, amanhã de manhã eu vou acordar e vou fazer exercícios. Vou acordar às 6 horas da manhã e vou começar a me exercitar. Porque imagina o meu esposo falando isso, porque eu acho que eu estou me sentindo um pouco acima do peso. Então amanhã eu vou acordar e vou fazer exercícios. E daí você olha para ele e diz o seguinte, mas já passou da hora, né? Já estava acima do peso, né? Claro, bom que você faça mesmo, porque se você não fizer, meu Deus do céu. E eu venho te dizendo há tempo que você tem que você tem que começar a acordar mais cedo e fazer exercícios. E você não faz. E agora decidiu fazer. Quero ver você fazer. Você tá vendo? Daí ele vai no outro dia, não faz. Daí fala, ué, cadê o exercício que você disse que ia fazer? Só fala da boca para fora, né? Não dá para confiar no que você diz. Tá começando a soar familiar de alguma forma, é isso? Então, esses são alguns dos exemplos do que cria resistência. Daí vai acontecer o quê? Aí, vamos dizer, o esposo ou a esposa que queria acordar para fazer exercícios, tende a começar a criar uma resistência. Peraí, da minha vida cuido eu, por que você está falando assim comigo? Peraí, daí vem um instinto de liberdade. Tá? O nome disso, técnico, é reatância psicológica. Entende? Daí, são alguns dos conflitos. Existem vários outros que podem, no relacionamento, causar resistência no alcoolista e ao invés dele pensar sobre os motivos que ele tem para parar de beber, que vocês se percam discutindo sobre pormenores, sobre coisas que não vão levar a lugar nenhum. Então são alguns dos conflitos de relacionamento que aumentam a resistência no alcoolista em parar de beber. E daí te dão muito mais trabalho, né?